Boa noite, amigos. Nós estamos aqui para mais um Espiritismo em Casa. É um projeto organizado pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Bernardo do Campo. E o tema de hoje, resgates coletivos, sinal dos tempos ou um futuro promissor? Bom, nós estamos passando por uma situação difícil, mundialmente falando, e temos medo de contrair o coronavírus, medo que nossos entes queridos adoeçam. Nós estamos cheios de incerteza, não sabemos o que vai acontecer no futuro, como vai estar a economia. Então é um momento assim cheio de tensão, de preocupação, e cada pessoa reage de uma forma diferente. Por isso que nós vamos falar sobre os resgates coletivos. Mas antes vamos fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que nos inspirem, nos amparem, que possamos nesses momentos delicados angariar muita coragem, paz no coração, porque sabemos que a misericórdia de Deus é infinita. Nós ainda somos muito pequeninos, muito ligados à matéria e por isso não conseguimos enxergar o todo. Senhor, abençoa-nos nessa noite, todos que aqui estamos, os nossos lares, os nossos familiares, que assim seja. Então, nós estamos falando desse momento de medos e incertezas, e cada pessoa tem uma reação diferente, porque as nossas reações, o nosso humor varia, depende dos acontecimentos à nossa volta, das notícias que a gente ouve, do nosso estado interior físico, depende dos nossos pensamentos. Então, alguns negam que esse haja um problema tão grave. Outros vão para o lado do pânico. Eu moro num conjunto de prédios e aqui assim existe um rigor. Cada um desce isolado no elevador, uma família de cada vez. Tem um delivery, uma salinha de delivery, então entra um de cada vez para receber a compra, a encomenda. E o pessoal fica na fila lá fora, uma fila assim, eles dão uma distância de 1 metro de um para o outro. Mas aí, essa semana eu fui buscar minha encomenda e quando chegou minha vez, ainda tinha uma fila grande atrás de mim. Aí uma senhora, ela entrou, eu falei para ela, olha, a orientação é que entre um de cada vez. Aí ela saiu, mas daqui a pouco ela entrou de novo, chegou bem perto de mim. Aí, quando eu recebi minha encomenda, ela, muito gentilmente, ela quis me ajudar. Ela se abaixou para pegar as compras. Eu falei para ela assim, olha, não, muito obrigada. Eu posso ser um risco para a senhora. Aí ela respondeu, não, eu não pego a Covid, não, Deus protege. Mas a gente lê nas obras espíritas, se a gente for atravessar a rua sem olhar, assim, vou atravessar no meio da Bianchita, no horário do rush. Não paro não pego a passarela. Não olho se vem, né, vem cá, o que vai acontecer? Não tem como eu ser protegida. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, num extremo estão as pessoas assim, que ainda não perceberam a gravidade da situação. E tem outras pessoas que entram no estado de pânico. E aí junta o nosso medo com o nosso egoísmo e a gente vai fazer essas compras de pânico. Então, mesmo no nosso dia a dia o nosso humor varia. Varia de um dia para o outro, de uma hora para outra. Nós fazemos assim, né? O nosso humor sobe e desce. O ideal seria que a gente se mantivesse com humor assim, serenidade, confiança em Deus, otimismo. Mas não, às vezes o nosso humor vai lá para baixo e a gente se apavora, se desespera ou desanima.
Só que é importantíssimo que nós cuidemos do nosso estado de espírito, desse nosso estado de humor. Lógico, a gente não vai ficar rindo, não é momento de rir à toa. Estamos tristes, estamos compadecidos diante de tanto sofrimento em tantos países, mas se nós não cuidarmos do nosso humor, aí nós vamos ficar assim desvitalizados, ficaremos com o nosso sistema imunológico enfraquecido. Por isso que é muito importante cuidar da saúde física, seguir as orientações das autoridades sanitárias, não esquecer de tomar sol, se exercitar e cuidar da saúde mental. Esteve circulando pelo WhatsApp recentemente um vídeo, uma moradora lá da Itália, ela comentou que a quarentena ela é formada de fases. A primeira fase, ela disse que cada fase era uma semana, mas eu não creio que seja exatamente uma semana. Mas a primeira fase é um clima de férias. E a gente vê que isso aconteceu, às vezes até acontece ainda. As praias ficaram lotadas. Depois, segundo ela, vem aquele momento de ultrapassar o tédio, o medo. Então, nós saímos nas sacadas, cantando, e é muito lindo. Aqui tem muitos prédios ao redor, e quando dá um certo horário, as pessoas já se combinaram antecipadamente, põem umas músicas lindas de louvor a Deus, de agradecimento. Imagine a vibração do planeta como fica, né, melhorada nesse momento. A gente compartilha vídeos engraçados, é uma forma de amenizar a situação. Mas aí, segundo aquela moradora da Itália, a gente vai para a terceira fase, que seria a terceira semana, segundo ela, em que, por causa da solidão, do isolamento, aumenta a depressão, aumenta o suicídio. Teve aqui no meu condomínio uma pessoa que tentou se suicidar, graças a Deus a polícia, foi semana passada, a polícia conseguiu evitar. Então é assim também, são dois extremos. As pessoas que estão sozinhas, elas podem ter o seu sentimento de solidão exacerbado. Mas aqueles que a família toda está 24 horas entre as mesmas paredes, trabalhando juntas, estudando juntas, elas podem entrar nesse estado de hiperconvivência. Nós ainda temos muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas mais próximas a nós. E lá na China, após 2 meses de isolamento, eles puderam suspender esse isolamento, e aí estudos constataram, pesquisas, que houve um aumento no pedido de divórcios por conta dessa hiperconvivência. Então é preciso cuidar da nossa saúde mental. Como que a gente faz isso? Buscar uma rotina diária, buscar realizar projetos não para essas próximas semanas, para esses próximos meses, até para depois poder dar continuidade. Então, tem pessoas que começaram o seu TCC, aqueles que estão fazendo faculdade online, tem pessoas que montaram um blog, que nunca tiveram tempo para isso, outros fazem cursos online, tem tantos cursos à disposição, ou fazem aquele pente fino na casa, aquela faxinada, limpar, né, toda a documentação, deixar tudo em ordem. Não esquecer do lazer, importantíssimo, fazer o que a gente gosta. Ler, ouvir música, assistir filmes. E a prece, importantíssimo, porque com a prece nós iremos nos sintonizar com a espiritualidade superior. E nós não temos ideia do quanto eles devem estar trabalhando para poderem nos socorrer. E cada prece que fazemos é uma força que é aproveitada por eles. O evangelho no lar seria importante. Então é importante que a gente se organize e que a gente se adapte, porque é uma situação nova, nunca vivemos algo assim. E para que possamos nos adaptar é preciso ser flexível,
principalmente na hiperconvivência, é preciso que estejamos dispostos a aprender. Cada dia é um dia, cada dia é uma novidade, estamos num grande aprendizado. Mas tem algo muito, muito importante, é entender o porquê do sofrimento. Uma amiga minha me ligou, a gente se falou pelo WhatsApp, ela disse assim: eu não acredito mais no ser humano, olha, eu acho que eu nem acredito mais em Deus, porque eu acho que o mundo vai acabar do jeito que está. Então, imagine esse estado de se sentir injustiçado, de se sentir desesperado, não só ela, quantas outras pessoas. Por isso que é importante entender o porquê que o sofrimento surge na nossa vida. A doutrina espírita nos ensina, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então ela nos ensina que tudo no universo evolui, tudo. Nós já tivemos muitas encarnações, estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo, estamos submetidos à lei de causa e efeito. Se nós usarmos mal o nosso livre-arbítrio, é uma questão de escolha, lógico. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Então vem a dor, não como castigo, mas como aprendizado, que aquilo que nós fizemos não foi bom. Ou nos prejudicou, ou prejudicou a outrem. Então Jesus já nos disse, a cada um segundo as suas obras, plantar e colher. Mas como é que a gente vai conciliar a cada um segundo as suas obras, que são os ensinamentos do Mestre, com os resgates coletivos? Porque a cada um segundo suas obras significa que temos uma colheita individual. Mas esses resgates coletivos, as catástrofes, as pandemias, acabam trazendo milhares de desencarnes. É porque os indivíduos, nós que erramos juntos, eventualmente resgatamos juntos. A humanidade é um ser coletivo. Então, se nós olharmos a humanidade, vamos agora falar da humanidade como um todo. Há 2000 anos, o governador do nosso planeta esteve aqui, nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. 20 séculos se passaram. Quantas encarnações nós já tivemos ao longo desse tempo? Mas como está o mundo? Nós estamos falando do geral. Como está o mundo? Tantas guerras ainda na atualidade. E o comércio de armas e drogas é o maior comércio mundial. Por ano, são mais de 100 milhões de abortos criminosos em nível mundial. Então, nós não escolhemos o amor. Temos o livre-arbítrio, nós, como uma humanidade como um todo, escolhemos a dor. E aí surgem esses resgates coletivos. E eles, os espíritos nos explicam, os resgates coletivos aceleram o nosso progresso moral. Aquilo que levaríamos séculos para progredir, podemos levar alguns anos. Então, é um aceleramento do progresso moral. E outras pandemias já houve na história da humanidade, todas elas tiveram uma finalidade. Na Idade Média, o sistema político-econômico vigente um sistema tremendamente injusto. Então tinha o senhor feudal, ele era o dono das terras e ele era o dono dos servos, os camponeses que viviam ao redor do castelo lhe serviam. Eles eram tremendamente explorados, oprimidos, uma injustiça social tremenda. Cada senhor feudal fazia suas próprias leis. Imaginem, né? E aí, o que aconteceu? No ano de 1350, surgiu a peste negra e, segundo os estudiosos, 1/3 da população mundial foi dizimada. Calcula-se entre 75%
a 200 milhões de pessoas. Ainda hoje, descobrem-se valas comuns de ossadas das pessoas que morreram com a peste negra. Bom, uma das causas da queda do feudalismo foi a peste negra. Uma das causas, houve outras. Depois disso surgiu uma renascença, com muitas transformações culturais, sociais, econômicas, políticas, religiosas. Mas hoje como estamos? Como é o mundo hoje? Um materialismo exacerbado. Nossa sociedade é individualista. Não estou dizendo no geral. As pessoas procuram, em primeiro lugar, seus próprios interesses. No século VI, o Papa Gregório, ele instituiu os 7 pecados capitais. Um dos 7 pecados capitais é a avareza, que é essa ganância exagerada pelo ter, pelos lucros, e que gera tanta miséria, tanta fome, tanto abandono. Nós vivemos numa verdadeira cegueira, enxerga o sofrimento do outro, a necessidade do outro. Assim como a peste negra, em 1350, mudou o panorama mundial, foi uma das causas da queda do feudalismo, agora surge o coronavírus, o Covid-19. Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Pão Nosso, no capítulo 28, escreve: há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material. Lá no século XIX, foi escrita a Gênese, um dos pilares da codificação espírita, e no capítulo 18, tem um espírito que os espíritos dizem que são chegados os tempos em que grandes transformações operarão a regeneração do nosso planeta. Foi escrito no século XIX, mas essa transformação não é imediata, não é assim, de uma hora para outra, leva muito tempo e depende também do nosso avanço. Mas Deus é puro amor e justiça. Tudo, então, está na mais perfeita ordem. Como se diz, né? Não cai uma folha sem que Deus permita. Então, não existe acaso, não existe injustiça. Tudo está programado. Na Revista Espírita, de junho de 1861, o espírito Helvétius, ele escreve também, no século XIX, são chegados tempos. E ele compara esse tempo, sinal dos tempos, com o parto, com as dores do parto. Então, o bebê vai se desenvolvendo no útero da mãe, o útero vai ficando tão apertado, chega uma hora de nascer. Ou então nós podemos comparar com a borboleta, a lagarta. Ela está lá rastejante, daí ela para, constrói o seu casulo, fica quietinha, entra numa metamorfose e se transforma numa linda borboleta que sai voando pelo céu. Então, nós podemos também pensar assim: nós estamos cada um na sua casa, é como se estivéssemos num casulo, só que temos também uma finalidade para tudo isso. É a nossa transformação. Transformar o homem velho, a mulher velha, cheia de vícios, maus hábitos, egoísmo, no homem novo, na mulher nova, mais espiritualizados, mais fraternos, mais solidários, mais humildes, mais caridosos. Nós estamos tendo essa oportunidade. E aí na Revista Espírita, o Helvétius, o espírito Helvétius, ele escreve assim: o reino do materialismo está cedendo e vai desabar.
assim como o feudalismo também desabou. Então, tudo isso já foi previsto. Jesus, quando proferiu o sermão profético, que também é chamado de pequeno Apocalipse, que também é chamado de profecia do Monte das Oliveiras, ele também falou do final dos tempos. Mas não é fim de mundo, não é um planeta que vai desaparecer ou toda a humanidade vai sumir. Não, é o final de um sistema de coisas. E aí, olha que interessante, lá em Mateus 24, ele transcreve a frase: quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte para a cidade. Ai das mulheres que estiverem grávidas, ai das mulheres que estiverem amamentando. Mas tudo isso não é uma ameaça de Jesus, não. Jesus fez só uma previsão. Deus é misericórdia infinita. Ele nos ensinou. Jesus nos dá o livre-arbítrio. E aí Jesus nos ensina, né? Amem para que sejam felizes. Então nós temos essa liberdade de escolha. Nós podemos aprender a amar a Deus, a nós, ao próximo, ou podemos continuar sendo egoístas, insensíveis, indiferentes. Então a pandemia veio com essa função de nos despertar. Sabe, até trouxe aqui, ó, sabe o despertador? Sabe o despertador? Quando a gente vai dormir, a gente arma, põe o horário que a gente quer acordar. Se a gente não acorda, ele continua fazendo barulho. Então a gente acorda e aperta logo, né, trava logo lá o alarme para não acordar os vizinhos. Então é assim também. Essa pandemia é um despertador. Se nós não despertarmos, o barulho vai continuar. Depende só de nós. Então, esse despertar, esse isolamento nos traz essa oportunidade de reflexão interior, de autoconhecimento, de faxina mental, de mudança de valores, valorizar a família, de tornarmos-nos mais humildes. Por exemplo, essas pessoas que estão na linha de frente, elas precisamos agradecê-las, valorizá-las. Estão se arriscando para cuidar da manutenção da nossa sociedade. Os médicos, enfermeiros, atendentes, os caminhoneiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, os entregadores dos deliveries, eles estão se arriscando. Nós estamos isolados, temos esse privilégio. Então, eles precisam ser valorizados e respeitar a natureza. Tanto que essa pausa forçada que tivemos que fazer já renovou a natureza. A camada de ozônio tem um buraco, mas esse buraco está diminuindo. É ele que nos protege dos raios ultravioletas. Então, com o buraco ultravioleta só entra. Veneza, durante séculos, os canais de Veneza estavam muito, muito poluídos. Agora a água ficou transparente. Tem até peixinho. O pessoal está vendo peixes dos canais de Veneza. Então é a natureza se renovando que estamos respeitando-a. Então o que nós estamos escolhendo? Nós vamos escolher ser mais solidários ou vamos continuar sendo egoístas? Nós vamos acordar ou vamos continuar adormecidos? A escolha é nossa. Quando Jesus nos contou a parábola do joio e do trigo, dizia que o trigo e o joio estavam crescendo juntos. O trigo representa as pessoas de bem e o joio representa as pessoas que não fazem questão de se tornar pessoas melhores. Daí o seu funcionário, o ceifador, ele falou assim: você quer que eu corte o joio e
e queime. E daí o dono da plantação de trigo, que é Jesus, lhe disse: não, deixe eles crescerem juntos. Na hora da colheita, você recolhe o trigo nos celeiros e coloca o joio para queimar. Então nós estamos nesse momento de transição, de joio, da separação do joio e do trigo. Quem nós somos? Joio ou trigo? Nós estamos agora com essa oportunidade de despertar a bondade interior, o amor, a solidariedade, a humildade. Então, ao longo desses 2000 anos, Jesus, sempre cheio de imenso amor por todos nós, sempre enviou os seus missionários, foram os nossos educadores. Em várias religiões, pessoas que nos ensinaram a fazer o bem. Mas agora chegou o ceifador. O coronavírus é um ceifador. Aí eu trouxe aqui um texto, é um pedaço de um texto. É um vídeo que também percorreu pela internet. Eles chamam de Grito de Esperança. Provavelmente vocês já devem ter visto. São 2 portugueses que escreveram. O Flávio Cristóvão, que mora em Açores, e Pedro Varela, em Lisboa. E muito lindo. Gostaria de ler para nós. Vai ficar tudo bem. As cidades estão vazias, como nunca estiveram. Toda a gente tem medo do que anda no ar. Um dia vamos recordar os tempos difíceis, quando a distância era sinônimo de amor e era o que nos mantinha vivos. As nossas vidas foram adiadas, mas eu sei que no fim vamos ficar todos bem. Juntos somos um só. As pessoas fazem fila nos supermercados e o silêncio grita o medo em seus corações. Não percas a fé. Não deixes apagar a tua chama. Juntos ultrapassaremos esses dias mais negros. 2 ou 3 meses, dizem eles na TV. Fiquem a salvo e em breve seremos livres. Um dia recordaremos estes tempos difíceis, em que a distância significava amor e nos mantinha vivos. Aos médicos e enfermeiros e a todos os que lutam, aos heróis que nos salvam, arriscando suas vidas, vamos dar-lhes o nosso amor. Gritemos para os céus: irmãos e irmãs, estamos aqui ao vosso lado. Vai ficar tudo bem. Obrigado por estarem aí por nós. Nós ficaremos em casa por vocês. Jesus querido, Mestre amado, abençoa-nos nesse momento, Senhor, que possamos vencer galhardamente esse teste, sairmos vitoriosos, possamos manter a coragem, a serenidade. Senhor Jesus, abençoa todo o nosso planeta, todos aqueles que sofrem, todos os necessitados. Maria de Nazaré, estende seu manto de amor por todo o planeta Terra. E glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, muito obrigada.